Olá, eu vou aproveitar esse tutorial para falar a respeito de um recurso. São os recursos de drivers, ou motoristas, como traduzido. Eles vão nos permitir compartilhar através de outros elementos a mobilidade de objetos aqui na área. São chaveamentos que vão nos ajudar muito aí em alguns efeitos interessantes. Vamos ver de forma simples como entendê-los aqui na sua praticidade. Existe uma diversidade de recursos para isso, mas vou falar o básico, que é o recurso de driver com transformações. Antes disso, nós vamos abrir o nosso painel de propriedades aqui da direita, clicando na tecla N. Vamos trazer a barra para cima. E para nós iniciarmos o tutorial, é necessário, se tivermos aí com as versões mais recentes do Blender 3D, que a gente venha aqui, ó, no painel File, que fica aqui na parte superior, que são arquivos. Clique em User Preference. Podemos usar o atalho Ctrl Alt U também para isso. Aberta aqui a janela, nós temos aqui algumas guias, que são as guias que vão nos permitir configurar o programa. E entre elas nós temos a primeira aqui, que são os add-ons. Nesses add-ons aqui, que são complementos ou scripts que vão nos permitir ativar ou desativar alguns recursos que o programa traz, aí vamos clicar nessa lupinha e vamos digitar em inglês a palavra extra. Surgem dois tipos de complementos aqui, que são o ADD Curve do tipo objeto extra e o ADD Mesh do tipo objeto extra. Então nós vamos selecionar, com isso a gente tem como utilizar outros objetos além daqueles que estamos acostumados a usar aí na configuração normal do Blender. Pulando esse passo aqui, nós vamos agora vir para a guia chamada File. Vocês que têm as versões mais recentes aí do Blender, para nós usarmos o driver, é preciso que esse recurso aqui, Autorun Python Script, esteja ativado. Caso contrário, os drivers não funcionarão corretamente. Então, selecionando aqui, nós vamos agora usar essa opção Save Use Set para salvar a configuração. E vamos clicar aqui para sair da janela aí de configuração. Eu vou utilizar esse objeto cúbico aqui. Antes disso, eu vou usar o S de escala para diminuir. E vou usar o SZ para escalonar o cubo na direção da coordenada Z. Aí vamos ter uma barra dessa forma como vocês estão vendo. Vamos trazer essa barra para cá. E apenas para facilitar aqui a nossa visualização, eu vou selecionar a câmera e a lâmpada e vou usar a tecla H para ocultá-los. Vamos selecionar a barra, clicar aqui no ícone de material e vamos dar nessa opção de Fuse, clicando nessa caixinha, um material de cor azul aqui para essa barra. Quando nós adicionamos aqueles complementos de Extra Objects de Mesh Curva, quando dermos aqui o Shift A, vocês vão notar que além das meshes básicas que vem no programa aí de forma normal, vão surgir agora outras meshes que são malhas diferenciadas. A exemplo dessas gears aqui, que são as engrenagens. Vamos selecioná-la. Veja que por padrão a guia ela vem, vou dar um S aqui de escala apenas para aumentar, de forma deitada aqui na área. Então a configuração inicial dela de Location Rotation é de 0 graus e 0 em posição. Se movimentarmos aqui essas barras, nós conseguimos deslocar aqui os eixos de acordo com a movimentação que a gente faça com os manipuladores. Mas na verdade eu quero fazer com que essa engrenagem ela fique em pé. Então a gente pode vir aqui simplesmente na transformação de rotação, nós vamos fazer a rotação tendo como base quem? O eixo X, que é justamente para onde está apontado o transformador de seta vermelha. Ela vai ser o nosso eixo. Então vamos clicar aqui em X e vamos digitar 90, Enter. Veja que o objeto cria uma movimentação de 90 graus e fica em pé, tendo como base o eixo X. Mas, pessoal, eu quero que esse ponto aqui seja o ponto zero. Então, para nós ajustarmos agora e indicarmos que esse ponto é o ponto zero, nós podemos, com o cursor aqui na área, digitar o atalho Ctrl A e escolher essa opção Rotation Scale. A gente zera todas as configurações. E veja que agora o objeto nessa posição ele está com todas as suas coordenadas de locação e rotação zerada. Bem, vamos dar uma cor aqui, selecionando a engrenagem, clicar em Material, New,
diffuse e vamos dar uma cor aqui verde para a engrenagem. Como é que eu posso usar agora o recurso de driver para fazer a mobilidade desse objeto através de outro? Essa é a interrogação aqui do nosso objeto. Bem, eu vou precisar definir que tipo de transformação eu quero fazer no objeto. Eu quero fazer de locação, eu quero fazer de rotação, eu quero fazer de rotação. Então eu quero dizer qual é a rotação que eu queira fazer nesse objeto usando o recurso do driver. Eu quero que esse objeto ele rotacione pelo eixo Y. Pela transformação normal eu posso usar o RY, movimentar o mouse, eu rotaciono e vejo que o eixo Y lá é movimentado, tá vendo? Mas como eu posso fazer com que essa barra seja responsável pelo movimento desse objeto? Aí é que vem o recurso do driver. Então, como é que a gente faz, pessoal? Inicialmente nós vamos só encostar o cursor entre essas duas janelas, que é a 3D View e a Timeline. Vamos arrastar um pouquinho para cima. E aqui nessa janela de baixo, nós vamos mudar de Timeline para o modo Graph Editor, para facilitar a nossa possibilidade. Veja que aqui, nas caixas de comando da janela Graph Editor, vem uma caixinha onde nós temos uma opção chamada F-Curve. Nós não vamos utilizar esse recurso. Nós vamos clicar nela com o botão esquerdo e vamos mudar para a opção Drivers. Bem, para eu adicionar um driver nesse objeto, fazendo com que ele possa ser manipulado pelo outro, é necessário que eu defina o que é que eu quero fazer junto ao objeto. Eu quero fazer o quê? Eu quero fazer rotação. Então eu vou encostar o cursor na caixa de rotação. Quero que ele faça a rotação em que eixo? Pelo eixo Y. Então eu posso vir aqui no eixo Y, clicar com o botão direito. Veja que surge o chaveamento de adição de drivers. E aqui, nesse menu, eu tenho essa opção chamada Single from Target, de um alvo simples. Então eu vou clicar aqui, surgiu um conta-gotas e vou clicar com o botão esquerdo com esse conta-gotas sobre a coordenada que eu quero fazer o efeito, que é a coordenada Y. Então clicar com o botão esquerdo, veja que ela ficou na cor roxa. Isso quer dizer que o driver foi aplicado. Vejam que aqui na janela Graph Editor vai surgir o driver e existe apenas aquele eixo que nós utilizamos, que foi que eixo? O eixo Y. Nós vamos selecionar ele. Precisamos agora abrir o menu que fica aqui na direita da janela, que pode ser acionado clicando nesse botão de mais, ou pode ser utilizada a tecla N. Veja que a gente abre o menu de ativação, onde nós temos umas guias, que vocês vão ver que a guia F-Curve, a guia Drivers, modificadores e guia de vista. Eu vou usar quem? Os drivers. Então eu vou clicar nessa guia de driver. O programa já coloca aqui um tipo e uma expressão. A expressão é VAR, que é uma expressão aí para a gente utilizar como a variável que nós iremos fazer o efeito. É necessário que para eu poder fazer com que esse objeto seja transformado por esse, a gente vinha nessa opção Type aqui, clique e mude para a opção Average Value, que significa valor médio. Pronto. Feito isso, com o nosso tipo aqui em Average Value, nós vamos vir aqui na janela onde tem a variável, tá vendo? Ele tem esse filamento que parece aqui um filamento DNA. Vamos clicar nessa janelinha e nós vamos fazer o que? Transformações. Então nós vamos usar essa opção chamada Transform Channel, que é a transformação de canais. Feito essa possibilidade, note que ele fez a variável tendo como base um objeto, dir, mas não quero. Aqui ele está dizendo que o próprio dir fará a rotação, não é isso que eu quero. Eu quero que um outro objeto promova a rotação desse objeto através de um eixo que eu vou determinar. Então como é que eu faço? Eu posso vir aqui nessa guia Object, clicar na caixinha e eu vou notar que eu tenho os objetos que estão fazendo parte aí do quadro. Entre eles, o cubo que nós transformamos naquela barra azul. Então nós vamos selecionar que o objeto que irá fazer a mobilidade da nossa engrenagem é aquele cubo. Vamos selecioná-lo. Aqui eu estou dizendo qual o tipo de deslocamento que eu farei no objeto cúbico para fazer com que ele promova a rotação desse eixo Y aqui na engrenagem. Como é que eu faço isso? Eu posso definir que eu queira utilizar, clicando aqui, a escala, a rotação ou a locação do objeto.
Eu quero fazer rotação. Então eu quero utilizar quem? Eu quero dizer que quando eu fizer a rotação no eixo X do cubo, ou seja, quando eu selecionar esse cubo e fizer uma rotação pelo eixo X, ele moverá essa engrenagem. Vamos ver se isso vai funcionar? Então vamos selecionar o objeto cúbico. Vamos fazer uma rotação pelo eixo Y, RY. Veja que nada acontece. Vamos fazer uma rotação pelo eixo Z, RZ. Veja que nada acontece no objeto. Vamos fazer uma rotação pelo eixo X agora. RX. Note que no momento que eu faço a rotação do cubo pelo eixo X, ele tem a capacidade também de movimentar aquela engrenagem que nós utilizamos. Por quê? Porque aqui, justamente na variável, nós dizemos que o objeto cubo, quando for rotacionado pelo eixo X, fará a mobilidade da engrenagem nesse driver que você está vendo aqui, que é o drive Y. Vamos apagar esse drive. Clicando com o botão direito, Delete Drive, é assim que a gente apaga. Vamos fazer outro drive para esse objeto. Dessa vez, em vez de usarmos a rotação, vamos usar deslocamento. E vamos deslocar o objeto como? Vamos deslocar o objeto pelo eixo Y. Vamos movimentar pelo eixo Y para a direita ou para a esquerda. Vamos lá. Então eu posso definir que eu quero, no eixo Y aqui, clicar com o botão direito, adicionar um driver, vou selecionar a opção Single From Target, surge o conta-gotas, com ele sobre o eixo Y de locação, já que nós vamos fazer deslocamento, clicamos no botão esquerdo, veja que ele ficou roxo. Vamos clicar aqui em Y Location, vão surgir as possibilidades, veja que aqui surgiu a solicitação é nós modificarmos aqui a variável para Transform Channel, e o objeto aqui que nós vamos apontar não é o dia, quem é? É o cubo. Vamos clicar e vamos apontar para o cubo. Estamos dizendo aqui agora o seguinte, se nós movimentarmos pelo eixo X o cubo, ele fará o deslocamento desse objeto pelo eixo Y. Mas lembramos que aqui nós estamos utilizando o que? Location. Então se eu der um deslocamento em GY, não acontece nada, nós estamos deslocando o cubo, tá vendo? Se dermos em GZ, não acontece nada. Mas se dermos um GX, aí acontece, ó, tá vendo? Se nós movimentarmos, porque nós estamos fazendo o quê? Na variável aqui, a expressão é que nós estamos utilizando o quê? A locação do objeto cubo para fazer o movimento. Mas se quisermos rotação, nós podemos vir aqui, ó, X Rotation. Então, se deslocarmos pelo eixo X, ó, GX, não vai acontecer nada. Mas se dermos um RX, agora sim, ó, a rotação vai promover o deslocamento desse objeto. Então, isso é uma forma simples de nós entendermos o uso aqui básico dos drivers para fazer com que um objeto consiga manipular o outro. Vão testando aí, vão configurando de acordo com a vontade de vocês. Lembrando a vocês que vocês podem utilizar qualquer coordenada para fazer o deslocamento por meio de drivers. Espero que vocês tenham compreendido e que possam utilizar esse recurso aí para algumas coisas interessantes aí no projeto de vocês. Até o próximo tutorial.